Essa vai ser o nosso primeiro show. Então, boa tarde, pessoal. Eu me chamo Alice, sou embaixadora nacional do Technovation aqui no Brasil. Hoje nós vamos fazer o nosso primeiro workshop para tratar do tema ideação, que é de onde nós partimos para começar a participar do Technovation. Então, hoje, tenho aqui comigo o Daniel Matsumoto. Ele faz parte do time da Globan e ele vai dar continuidade nesse workshop junto com vocês. Daniel, é com você. Obrigada pela participação. Vamos lá. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Bom, vamos lá, pessoal. Prazer, meu nome é Daniel. Eu sou desenvolvedor aqui dentro da Globan, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre como a gente transforma um conceito, uma ideia, tá, em produto, ou numa solução que vai atender e resolver algum problema, tá bom? Para poder falar sobre isso, tá, a gente vai começar falando sobre a ideia em si, por trás da necessidade que a gente vai encontrar. A gente vai falar um pouco das necessidades também, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho da ideia, de como construir essa ideia, de como trabalhar em cima dela até ela virar um produto de fato. Tudo bem? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, tá? Só um minutinho. Pessoal, vocês estão vendo minha tela? Beleza. Sim. Então, pessoal, bom, a gente vai, como eu já disse, a gente vai falar um pouquinho sobre ideação, né, e prototipação. A ideação em si é um termo usado para poder transformar uma simples ideia, tá, e isso num produto ou numa solução. Isso é ideação, tá? E a prototipação é a partir do momento que a gente tem uma ideia de como fazer isso, tá? E a gente faz um teste para saber se vai funcionar. E essa é a prototipação. A gente vai entrar em detalhes mais para frente, tá? Nos slides. Mas, antes de tudo isso, eu gostaria de poder falar para vocês de onde tirar essas ideias. Da onde a gente vem a nossa inspiração nesse momento, tá bom? Como eu disse, um pouquinho sobre mim, tá? Depois eu posso compartilhar essa informação com vocês também. Um pouquinho sobre o que eu faço e o que eu trabalho aqui dentro também, tá bom? Mas isso não é importante. O que é importante aqui é a ideação, tá bom? Bom, vamos lá. E o que é de fato ideação? Como é que a gente descobre o que é bom para a gente desenvolver um aplicativo, um software, ou como resolver um problema? A pergunta é um pouco mais primordial do que isso, é um pouco mais subjetiva. Não é tão simples assim, tá? É muito interessante que a gente primeiro entenda o problema, a gente descubra um problema que a gente consegue resolver. E dessa maneira, quebrando esse problema em algumas partes, para testar se de fato é possível fazer um programa ou uma solução para aquele determinado problema, certo? Nem todos os problemas têm solução aparente, mas com um pouco de trabalho, de um pouco de estudo, a gente consegue resolver qualquer coisa, tá bom? E para a gente tirar ter um pouco de ideia, assim, um pouco de inspiração para essa ideia que vocês vão trabalhar, a gente vai trabalhar com as ODS, tá? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, tá? Existem 17 ODS que a gente pode trabalhar. Elas abrangem as mais diversas áreas diferentes. E, dessa maneira, a gente pode encontrar alguma área que a gente tem familiaridade e começar a trabalhar nela. Porque a melhor ideia, a melhor problemática para se trabalhar é aquela que a gente vive, é aquela que a gente tem experiência com, sabe? Então, dentro dessas ideias, dentro dessas 17 ODS que a gente vai trabalhar, tá? Existem, aqui estão listadas as 17, tá? E como eu disse, elas estão de diversas áreas diferentes. Pode ser que quem mora perto de um rio, de um lago ou do mar mesmo, tenha mais ideias sobre de como resolver problemas que eles estão, as pessoas, que elas têm mais familiaridade. Por exemplo, por conta delas estarem mais próximo da água, pode ser que eles vejam algum problema que acontece.
Da mesma maneira, tá? É muito difícil para uma pessoa que não tem problemas com fome tentar resolver um problema de fome, porque ela não tem essa experiência. Ela sabe que existe esse problema, mas não sabe quais são as dificuldades que as pessoas que têm esse problema passam, porque não tem essa experiência, entendeu? Da mesma maneira, problemas de saúde ou de educação, tá? Ou até mesmo problemas de discriminação de gênero, tá? Então, esses problemas, essas particularidades, essas vivências são muito particular de cada pessoa, dependendo de onde ela mora ou dependendo da situação que ela está. Então, por exemplo, como eu disse no meu exemplo, pessoas que moram próximos de fontes de água, como rios, lagos e mar, é muito provável que elas consigam ter uma visão melhor ou encontrar um problema para resolver, porque elas têm essa vivência, essa experiência, tá bom? Vocês não precisam escolher uma ODS aleatória, vocês podem, como eu disse, utilizar da experiência de vida que vocês têm para tentar resolver algum problema, tá bom? Então, essas são as 17 ODS que a gente vai trabalhar aqui em cima. E como a gente faz para resolver um problema? Bom, primeiro de tudo, a gente vai escolher um tópico de o que a gente gostaria de resolver. E dentro do nosso grupo, nós vamos discutir e dar ideias de como resolver, tá? Ou o que resolver, tá? E isso a gente chama de brainstorm, que é como se fosse um bate-papo de ideias, onde todo mundo tem a oportunidade de dar a sua opinião sobre a ideia dos companheiros e, claro, dar sua própria ideia de um problema que você pode resolver. E isso é muito legal de fazer porque nem sempre, na verdade, nunca, o que nós presenciamos, o que nós vemos, é a mesma coisa que o seu colega do lado vê. Todos nós somos individuais, todos nós somos diferentes. Todos nós vemos a vida e as coisas de maneira diferente. Independente se nós vemos a mesma coisa, independente se nós estamos assistindo um mesmo programa, a gente vai entender esse programa de uma maneira diferente. Então, todos nós, por conta dessa particularidade, por conta de que todos nós somos diferentes, nós enxergamos os problemas diferentes. Então, por isso que é muito importante que nós discutimos com o grupo para que conseguimos encontrar um caminho que todo mundo se sente confortável em trabalhar, um problema que todo mundo gostaria de ajudar e resolver, tá certo? Então, isso que é o brainstorm, é uma reunião para dar opiniões sobre as ideias e, claro, dar ideias para serem trabalhadas, tá certo? E como é que a gente faz o brainstorm? Bom, aqui existe uma metodologia de brainstorm, tá? Que é bem simples. Cada pessoa pode pegar um post-it, um papelzinho, e escrever a sua ideia nesse papelzinho, tá? Você não precisa escrever uma só ideia, você pode escrever várias ideias diferentes para tentar resolver um problema. Não para resolver só um problema, mas de problemas diversos também, tá certo? E quanto mais ideias, é mais interessante, porque a gente consegue pensar mais sobre todas as ideias que o seu grupo inteiro deu, tá bom? E, claro, não existe ideia errada, tá? Toda ideia é válida. Toda vontade de querer resolver um problema que as pessoas têm é válida, tá? Então, independente se sua ideia não é muito, parece difícil ou até mesmo impossível de resolver, não desista dessa ideia. Se você acha que é um problema importante de ser resolvido ou que você consegue resolver esse problema, vá em frente. Eu sempre aconselho você a tentar, porque não existe uma ideia melhor do que a outra. Existe a nossa vontade de querer melhorar o mundo, tá certo? E claro, por conta dessa vontade, às vezes a gente consegue encontrar um caminho para resolver esse problema de fato, tá? Por conta que a gente tem muita vontade de resolver aquilo. Não é porque a ideia é boa que virou um produto legal ou que vai virar ou que vai dar certo. Não. Tudo é possível fracassar. Mas isso não é uma coisa que vocês têm que ficar com medo.
Falhar não é um problema. O problema é não tentar, tá certo? Então, por isso que eu gostaria que, para fazer um brainstorm, vocês conversem com as pessoas do seu grupo, conversem com o seu mentor, verifique o que é possível fazer e o que não é possível, tá certo? Bom, e após que todo mundo der as ideias, existia o momento de refinar essas ideias. A gente vai entender quais são as ideias que são possíveis de serem feitas, executadas, e quais não são tão simples. Tá? Então, nesse momento, cada pessoa vota em 2 ideias que ela achou mais legal. Tá? E durante essa etapa, esse processo de votação, vocês vão perceber que existem muitas ideias que são semelhantes. E dessa maneira, essas ideias poderiam ser agrupadas em uma só ideia, porque elas estão escritas de maneiras diferentes, porém, elas atacam o mesmo objetivo. E aí, vocês conseguem perceber o que eu falei antes, que é as pessoas, elas têm visões diferentes sobre a mesma coisa. Todos nós somos diferentes. E isso é muito importante que vocês entendam e aceitem, tá? Porque nem sempre uma pessoa pode concordar com você, tá? Mas tudo bem ela não concordar com você. A gente não precisa brigar porque a gente não concorda, tá? Cabe a gente mostrar por que a gente acha que aquilo é certo e a outra pessoa mostra por que ela acha que o que ela está falando é certo. E isso é uma discussão saudável. A gente não está brigando, a gente simplesmente está discutindo para entender o porquê que pessoas têm ideias diferentes, ou por que a gente vê o mundo de maneira diferente. E pode ser que no final das contas, você descubra que a pessoa que você está discutindo, ela tem o mesmo conceito que você, ela tem a mesma visão, é a mesma ideia que você. Só que a maneira dela falar e se comunicar, e a maneira dela se expressar é diferente. Então, por isso que a gente tem que aceitar as diferenças entre as pessoas, tá certo? E, voltando à nossa brainstorm, a gente tem que fazer uma votação para encontrar quais são as melhores ideias, porque antes, no processo anterior, na etapa anterior, todo mundo deu muitas ideias. Então, pode ser que nessa etapa a gente tenha muitas ideias para poder pensar. Então, é melhor a gente reduzir nas melhores ideias. Então, cada um vota em 2 ideias que acharem legal, mas não pode votar na sua própria ideia, tá bom? E dessa maneira, vocês vão ver que a gente vai reduzir a quantidade de ideia e vai ficar mais focado, porque todo mundo, as ideias que ganharem vão ser as mais votadas. Então, quer dizer que essas ideias são mais interessantes. Tá? Por quê? Porque as pessoas são diferentes, como eu disse antes. Então, se pessoas diferentes votam nas mesmas ideias, quer dizer que aquilo é um caminho comum para todo mundo, é uma ideia comum para todo mundo. Então, essas são as melhores ideias. Por quê? Porque, apesar das pessoas serem diferentes, todos estão particularmente com vontade de resolver aquelas ideias. Tá certo? Ou tem mais conhecimento e tem mais opinião sobre aquelas ideias. Então, a discussão, a maneira que a gente vai conversar no nosso time para resolver essas ideias vai ser melhor, tá bom? E não é só isso. Depois que a gente pensa nas ideias, o que a gente faz com ela? Como é que a gente transforma isso num produto? Como é que a gente transforma simplesmente esse sonho, essa ideia, essa intuição que a gente tem, como é que a gente transforma num produto? Essa é a ideação. É como a gente refina a nossa ideia. Bom, vamos lá. Eu vou dar um exemplo muito simples. Faz de conta que a minha ideia é resolver o problema da pobreza, tá bom? Mas o problema da pobreza é muito grande. Eu consigo criar um software que vai resolver o problema da pobreza? Bom, se eu pensar em só problema da pobreza, não, eu não consigo, porque é um problema muito genérico, é um problema muito grande para mim resolver. Mas eu posso pegar a ideia de resolver o problema da pobreza e quebrar ele em pedaços menores, pedaços que talvez eu consiga resolver. Tá? Então, é aí que vocês começam a pensar mais como resolver aquele problema. Nesse meu exemplo que eu estou dando de pobreza, a gente pode pensar, bom, eu não consigo fazer um programa que vai resolver a pobreza de todo mundo, mas eu consigo fazer um programa que vai
vai deixar disponível para as pessoas que querem ajudar, pessoas que estão nessa situação. E então eu posso criar uma plataforma onde vai intermediar pessoas que querem ajudar e pessoas que precisam de ajuda. Percebam que eu não estou resolvendo o problema da pobreza para todo mundo, mas eu estou resolvendo o problema da pobreza em uma determinada área, ou de uma determinada comunidade, ou de um determinado grupo de pessoas. Tá? Por quê? Porque eu diminuí a minha ideia para reduzir o meu trabalho. Não porque eu não queira trabalhar, mas porque eu não vou conseguir fazer um programa ou uma aplicação que vai resolver o problema de pobreza de todo mundo. Então eu tenho que ser bem pé no chão, eu tenho que ter consciência de que eu não vou ser capaz de ajudar todo mundo. E tá tudo bem. Você não é obrigado a ajudar todo mundo. Se você ajudar uma pessoa, somente uma pessoa, já é válido. Certo? Mesmo que essa pessoa seja um membro da sua família, seja até mesmo você. Tá? O importante é resolver o problema de pelo menos uma pessoa, não de todo mundo. Ninguém vai conseguir resolver o problema de todo mundo. Tá? Então, lembre-se muito bem disso. Não fiquem tentadas a resolver o problema de todo mundo. Não é possível. Assim, claro, é possível em alguns determinados casos, mas de uma maneira geral, a gente tem que entender que nós sozinhos, não somos capazes de resolver o problema de todo mundo. E é para isso que serve essa aplicação. Por exemplo, nesse meu exemplo que eu dei de resolver o problema da pobreza, criando uma plataforma para unir pessoas que querem ajudar com pessoas que precisam de ajuda, eu estou aumentando a quantidade de pessoas que querem ajudar com essa plataforma. Então, a minha vontade de ajudar gerou uma solução na minha cabeça e eu trabalhei ela para que eu pudesse aumentar a quantidade de pessoas que vão ajudar nessa ideia que eu tive. Tá certo? Então, sempre tenham isso em mente. Lembrem-se que nós não vamos conseguir ajudar todo mundo. Mas a maior quantidade de pessoas que nós conseguimos ajudar sempre, já é válida. Tá bom? Mesmo que essa quantidade seja uma só pessoa. E aí, não basta simplesmente fazer isso. Eu tenho que pensar um pouco mais sobre, será que essa ideia que eu tive, ela é boa o suficiente? Será que ela vai ajudar? Então, é aí que você começa a pensar como as pessoas que você quer ajudar. Tá bom? Nesse meu caso, que a gente estava falando de pobreza, imagina assim, se eu tivesse na situação dessas pessoas, como eu gostaria de ser ajudado? Será que essa ideia que o meu grupo teve, se eu tivesse nessa situação dessas pessoas que eu quero ajudar, resolveria meu problema? E esse é o mapa de empatia, tá? Esse é o mapa onde a gente valida se a nossa ideia de fato vai ajudar as pessoas, tá certo? Porque vamos voltar àquele exemplo anterior. Suponha que eu dei a ideia de fazer uma plataforma, mas como é que eu consigo trazer as pessoas que querem ajudar para essa plataforma? Tá? Será que eu consigo fazer isso? Será que essa ajuda que essas pessoas vão prover vão de fato beneficiar as pessoas que precisam de ajuda? Será que é isso que elas querem? Como elas se sentem em relação a essa ajuda? Tá? Porque uma coisa é a gente querer ajudar. Outra coisa é a pessoa querer ser ajudada. Então, a gente tem que pensar muito bem como ajudar as pessoas de maneira que não fique muito, como posso falar, não seja uma obrigação, sabe? Ou não seja um fardo para essas pessoas. Pode ser que a pessoa não goste de receber, sei lá, caridade por conta de alguns princípios morais e éticos que ela tenha, mas e se esse for o caso, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Pode ser que esse exemplo que eu estou dando não se aplique, mas é importante que vocês entendam que isso pode acontecer. Então, por isso que vocês têm que fazer esse exercício de pensar, sabe, de se colocar na posição dessa pessoa que você quer ajudar. Se essa ideia que você deu é uma coisa que você passa, é muito mais fácil você trabalhar nela, tá certo?
Por isso que eu falo para vocês que as melhores ideias são as coisas que a gente quer resolver para a nossa vida. E se a gente resolver para a nossa vida, será que essa ideia que vai me ajudar, vai ajudar outras pessoas também? E é assim que a gente começa, tá? É assim que a gente começa em pensar como resolver os problemas, ou quais problemas a gente quer resolver. Tudo bem? E dentro desse mapa de empatia, existem diversas perguntas que você pode fazer, depende da problemática que você está abordando. Por exemplo, se a gente está querendo fazer alguma coisa visual, a gente pode, relacionada à visão, né, a estética, qualquer coisa assim, a gente faz uma pergunta: o que a gente vê? O que essa pessoa que a gente quer ajudar vê? Tá? E, claro, não só isso, existem algumas outras perguntas. Da mesma maneira, existem outras coisas, por exemplo, como o que a gente ouve ou o que a gente sente. Tá? Lembra do meu exemplo que eu dei agora, de pessoas que estão numa situação carente e elas não acham ou elas não gostam de serem ajudadas por conta de algum conceito que elas têm. E a gente pode achar estranho e falar assim, poxa, a pessoa precisa de ajuda, mas ela não gosta de ser ajudada? Sim, isso pode acontecer. Lembrando, as pessoas são diferentes, as pessoas crescem e aprendem de maneiras diferentes. Então pode ser que isso seja um conceito que ela tem. E está tudo bem. A gente só tem que pensar numa melhor forma de como resolver isso. Tá? A gente não pode ser impositivo, a gente não pode obrigar ninguém a fazer nada. Tá? Principalmente quando nós queremos ajudar. Se a gente quer ajudar, isso não pode ser uma obrigação para a pessoa e nem para a gente. A ajuda vem de um sentimento altruísta. Tá? Apesar de que muitas vezes as melhores ideias surgem de um conceito seu, sabe? Um pouco, até mesmo um pouco egoísta, tá? Mas que esse sentimento egoísta, essa ideia egoísta, possa ajudar outras pessoas da mesma maneira que possa te ajudar, então ela deixa de ser egoísta, tá? Então, não se preocupem com as ideias, assim, inicialmente, as ideias precisam ser trabalhadas. Então, por que eu falo isso? Porque se a ideia funciona para você, mesmo que a ideia sua, inicialmente, seja para resolver o seu problema, se ela funciona para você, ela vai funcionar para mais pessoas também. A diferença é como a gente faz funcionar para outras pessoas. Então, não existe ideia egoísta. Tá? Esse conceito de ideia egoísta é ruim, porque você acaba se limitando a ter ideias que só vão beneficiar todo mundo. E nem sei, e como eu disse, isso não é possível, a beneficiar todo mundo. Então, quando a gente fala de resolver um problema nosso, é porque a gente tem essa experiência. Como eu disse, é muito mais fácil a gente tentar resolver um problema que a gente conhece. Tá bom? Vamos dar um exemplo completamente diferente de software, de qualquer coisa assim. Vamos falar de esporte, tá? Vamos falar de futebol, por exemplo. Futebol é uma coisa que todo mundo conhece. Imagina se vocês conhecem muito sobre futebol, as regras, os times, e aí algum time de futebol tem algum determinado problema. Porque você gosta muito de futebol e porque você gosta muito das regras, você sabe como, você não sabe, mas pelo menos você tem uma ideia de como resolver aquele problema. E esse é o primeiro passo, entendeu? Ter o conhecimento. Então não adianta a gente querer resolver um problema que a gente não conhece ou que a gente não tem experiência, tá? E por isso que o mapa de empatia também é muito importante, porque você chega no momento onde você sai dessa sua ideia egoísta e vai verificar se essa ideia ela consegue ajudar outras pessoas, tá bom? E, claro, continuando o mapa de empatia, a gente pode perguntar o que ela faz, se esse for o caso. A gente pode perguntar também quais as dores, ou seja, de fato, qual é o problema? Será essas pessoas que a gente está querendo ajudar, isso é um problema para elas? O que eu quero ajudar, isso de fato é um problema para essas pessoas? E aí a gente começa a fazer esse questionamento. Então, tudo isso que a gente vai perguntando, que a gente vai tentando se colocar no lugar da pessoa que a gente quer ajudar, a gente cria um mapa de empatia. A gente sabe se a nossa ideia ela é boa ou não.
Então, é muito importante que vocês conversem entre vocês, entre o grupo, e com a ajuda do mentor, para entender, saber se realmente é uma necessidade, tá? E, claro, gerar esse mapa. Então, a partir do momento que você faz essas perguntas para o seu grupo, para você mesmo, inclusive, sobre a ideia que vocês tiveram, vocês conseguem entender se essa ideia vai virar alguma coisa ou não. Se ela não virar alguma coisa, se ela de fato não foi uma ideia muito boa, escolham outra ideia. Esse é um processo iterativo, é um processo que vocês podem ficar fazendo várias vezes. Tá? Não existe um limite. Tá bom? E a partir do momento que vocês encontram uma ideia que cabe certinho para vocês e que vocês conseguem resolver, e que vocês têm um objetivo já, por exemplo, olha, a nossa ideia é resolver o problema de assalto, de segurança, tá bom? Na nossa comunidade. E como resolver esse problema? Ah, não sei. Talvez se a gente fizesse um aplicativo de vigia da vizinhança, onde as pessoas pudessem baixar esse aplicativo e alertar as outras pessoas de coisas que elas estão vendo. Será que isso vai ajudar a comunidade a ficar mais segura? Não sei. Se eu tivesse utilizando esse aplicativo, eu ia gostar de ter alertas sobre, por exemplo, não passar em determinada rua ou evitar de fazer determinada coisa em determinado horário, porque as pessoas estão relatando que existem riscos à minha segurança. Será que eu gostaria de ter esse tipo de aplicativo? Será que as pessoas elas utilizariam esse tipo de aplicativo? Será que as pessoas contribuiriam, sabe? Todo mundo vai ajudar, entendeu? Então, isso são perguntas que você tem que fazer antes de você falar que a ideia que você quer é a que você vai seguir com o seu grupo. Mas, a partir do momento que você encontra uma ideia que vocês querem trabalhar e que vocês conseguem ajudar a resolver um problema, é aí que vem a ideia, é aí que vem a prototipação. Prototipação é um processo técnico onde a gente transforma a ideia em um projeto, em um produto. Tá? Nós vamos entender como trabalhar naquela ideia e como transformar aquela ideia em um produto. Tá bom? Dito tudo isso, o que é um protótipo? Bom, um protótipo é uma prova de conceito, é um teste, é um exemplo que você vai fazer para poder justificar que a sua ideia está certa. Naquele nosso exemplo, nesse exemplo que a gente estava usando sobre segurança na comunidade, como é que seria um protótipo? Bom, eu pensaria, como é que esse aplicativo de celular que as pessoas vão colocar alertas ali sobre riscos que podem acontecer, funcionaria? Bom, a pessoa tem que se cadastrar, a pessoa tem que poder ser capaz de criar um alerta. As outras pessoas que estão no aplicativo que se cadastraram também, elas têm que ser capazes de receber esse alerta, entendeu? E todo esse processo de como esse aplicativo vai funcionar faz parte do protótipo. Então, nesse momento, a gente não está mais trabalhando com a ideia. A gente está trabalhando no objetivo da ideia. Como a gente alcança, como a gente resolve o problema. Tá bom? E isso é um protótipo. E aí entra a parte de prototipação de fato. O aplicativo, quais são os botões que ele vai ter? Qual é a cara que ele vai ter? Quando o usuário entrar e for se cadastrar, como é que tem que ser o formulário de cadastro? Sabe? Quais os dados que eu tenho que cadastrar? Quais os tipos de informação que essa pessoa tem que prover na hora que ela vai criar um alerta? Todo esse processo, toda a maneira que o aplicativo de vocês vai funcionar faz parte do protótipo, certo? Então, é muito importante que vocês pensem em como vai ser a metodologia que você vai utilizar, quais são os passos necessários para que você consiga o seu objetivo. Vamos lá, eu vou dar um outro exemplo que não tem nem a ver com tecnologia. Por que isso é importante? Por que o protótipo é importante? Vamos pensar numa receita de bolo, tá bom? Uma receita de bolo, se você
não tiver algum dos ingredientes, pode ser que a receita não funcione. Por exemplo, se a gente vai fazer um bolo de laranja, se a gente não tiver laranja, o bolo não vai ser de laranja. Então, a minha receita de bolo de laranja vai falhar. Eu consigo fazer outro bolo, mas, por conta de eu não ter laranja, eu não consigo fazer um bolo de laranja. Tá bom? Da mesma maneira, se eu pular a qualquer etapa da minha receita de bolo, pode ser que o bolo não funcione. Por exemplo, imagina se eu pulo a etapa de colocar fermento no bolo. O que vai acontecer com o bolo? O bolo não vai crescer. E aí não vai virar bolo. Tá certo? Então, tudo numa receita de bolo é importante. Quais os ingredientes, quais são as etapas que você vai fazer e para atingir o seu objetivo final, que é o bolo. E isso é um programa, e isso é uma aplicação, e isso é um protótipo. Tem os passos certinhos, todos os passos foram pensados. Por quê? Porque se a gente pular algum passo, pode ser que a nossa aplicação não funcione, da mesma maneira que o bolo. Tá certo? E, claro, é muito importante que vocês desenhem isso. E quando eu digo desenhar, é desenhar de fato. É vocês pegarem papel e lápis e ir rabiscando, criando ideias de como faria. Por exemplo, aqui, eu gostaria de que tivesse um botão, o botão nessa tela que vocês estão vendo, eu não gostaria que esse botão mais fosse em cima. Talvez seria mais bonito se o botão fosse embaixo. E tudo isso você pode ir desenhando. Você não precisa usar um computador para isso, você pode desenhar no papel. E ir criando setinhas, falando, olha, depois que o usuário clicar nesse botão, aí você cria uma setinha, fala, e vai vir para essa outra telinha que vai ser assim, assim, assado, que vai fazer determinada funcionalidade. Tá? É como uma receita de bolo. Você está criando a receita da sua solução, do seu protótipo. E se qualquer pessoa que for utilizar essa sua receita, essa sua aplicação, se ela passar por todas essas etapas que você está criando, no final das contas, vai funcionar a sua aplicação? Então é para isso que serve um protótipo, para você testar e saber se o que é necessário e o que não é necessário. Tá bom? Por exemplo, se nessa nossa aplicação de deixar a comunidade mais segura, a gente fala que a gente vai colocar no mapa as áreas de risco que as pessoas estão reportando. É interessante que a gente tenha um mapa na nossa aplicação. Se a gente vai falar de problemas que estão acontecendo na nossa comunidade que não é relativa à segurança, mas relativa a outros problemas, inclusive pode ser diversos problemas diferentes, como essa segunda tela, tá? A gente pode criar um menu anterior ao mapa, entendeu? Então, isso é muito importante, você pensar como você vai fazer. Tá? Eu gosto de falar que quando a gente é programador, quando a gente está desenvolvendo uma solução, uma aplicação ou um produto, nós temos que pensar não como Deus, mas lembre-se que todos nós, quando vamos desenvolver uma aplicação, nós somos capazes de fazer qualquer coisa. O que limita a gente é a nossa imaginação. Tá? Então, não existe uma coisa impossível. Existe uma coisa difícil de fazer. Tá bom? Então, pensem muito, muito sobre isso também. Então, por que eu estou falando isso? Porque imagina que vocês, quando vocês estão pensando em como resolver um problema, ou como resolver essa ideia, vocês são como um confeiteiro que vai desenvolver um bolo diferente. A ideia de vocês é uma nova receita. Como eu posso criar os passos, como eu vou escrever a receita para qualquer um que possa usar ela, vai funcionar para ela. Lembrando, numa receita de bolo, se a gente esquecer de algum passo ou de algum ingrediente, o bolo que a gente está almejando, o bolo que a gente quer, pode não funcionar. Então, como a gente tem essa liberdade criativa e a gente tem a capacidade de criar qualquer coisa, pensem muito que vocês são os cozinheiros, chefes, vocês
tem a capacidade de criar qualquer receita que vocês quiserem. Então, isso é a prototipação, tá bom? E, como exercício, tá? Eu estava dizendo, desenhe em telas, desenhe como é que o usuário vai navegar pelo seu sistema. Como assim? Olha só, vamos dar um exemplo de Instagram, tá bom? Instagram é um aplicativo de ver fotos, tá? Como é que a gente usa? A gente faz uma conta, ou seja, a primeira etapa é criar uma conta, porque sem uma conta eu não posso entrar no aplicativo. E após que eu fiz a conta, eu posso pesquisar pessoas que têm que têm os mesmos gostos que eu tenho. Ou seja, por exemplo, eu gosto de gatos, então eu escrevo gatos na busca e vejo quem são as pessoas que postam fotos de gato ou qualquer coisa assim. Então, buscar a capacidade de eu buscar interesses em comum com outras pessoas é uma funcionalidade. Como ela funciona? Então, após eu fazer o cadastro, para onde depois que eu fizer o cadastro, como é que é a tela depois que eu fiz o cadastro? Pensando no Instagram, depois que eu fiz o cadastro, qual que é a primeira tela que aparece para mim? Como é que está à disposição? Tem uma barra de busca na frente? O que aparece depois? O Instagram foi pensado dessa maneira. Como eu estou falando para vocês. A ideia inicial do Instagram era compartilhar fotos e momentos com outras pessoas que você gosta. Então, a partir dessa ideia, o Instagram virou o que ele virou hoje em dia. Então, entendo que é uma ideia muito simples. Compartilhar fotos com as pessoas que eu gosto. Mas a maneira que as pessoas, que os desenvolvedores que pensaram nessa ideia, que fizeram a aplicação do Instagram, fizeram, foi muito mais além. E vocês que utilizam o Instagram, vocês sabem que não é simplesmente compartilhar fotos. É muito mais do que isso. Entendeu? Então, de uma ideia simples, porque a gente vai pensando em como trabalhar essa ideia e como o nosso aplicativo, a nossa ideia tem que funcionar, a gente acha novas possibilidades de funcionalidades ou até mesmo de recursos que a gente quer colocar nessa nossa aplicação ou nessa nossa ideia. Por isso que é muito importante a gente conversar tanto com os mentores quanto os nossos membros da equipe de vocês, tá? Então, tudo isso é muito válido e muito importante para que vocês consigam, de fato, encontrar uma maneira de resolver o problema que vocês querem resolver. Tá bom? Isso tudo que eu acabei de dizer pode parecer muito genérico e confuso, mas a partir do momento que vocês encontrarem um objetivo que vocês querem alcançar, a partir do momento que vocês encontrarem a ideia que vocês querem trabalhar, vocês vão ver que esse processo todo que eu disse vai ficar muito mais simples. Tá? Hoje, pode parecer que é muito complexo tudo isso que eu falei, mas não é. Tá? O que é complexo é a nossa vontade de querer fazer e ajudar o próximo. Tá bom? Então, isso é uma breve introdução ao que é a ideação e o que é a prototipação. Resumidamente, novamente, vamos falar o que é a ideação e a prototipação. Bom, ideação é o processo de eu encontrar a ideia que vai ajudar as outras pessoas que eu quero trabalhar. Tá? Lembrando das 17 ODS. Escolha um objetivo, escolha uma ODS, uma área para trabalhar e procure um problema para resolver. De preferência, escolha um problema pequeno. Não tentem pegar um problema muito complexo. Tá? Escolha um problema pequeno. E a partir do momento que vocês escolham... E como escolher o problema pequeno? Todo mundo no time tem que votar. E todo mundo tem que dar ideias. Pode ser mais de uma, inclusive. Mas todo mundo tem que votar para escolher a melhor ideia. E a melhor ideia, depois que vocês fizerem essa votação, vai virar o objetivo que vocês querem alcançar. Então, deixou de ser uma ideia e virou um objetivo. A partir do momento que você tem um objetivo, você começa a trabalhar na prototipação, em como resolver aquele objetivo. Vamos lá. Vamos usar uma analogia com um bolo novamente. Vamos supor que você vai criar um restaurante, tá bom? E você está com dúvida em qual prato
você quer criar para servir no seu restaurante. E aí você reúne a sua equipe, que são os seus cozinheiros, e vai começar a discutir quais são os ingredientes que você tem e qual é o público que vai frequentar o seu restaurante. E nesse público, o que eles gostam de comer? Será que eles gostam de comer feijoada? Será que eles gostam de comer carne assada? Churrasco? Não sei. E se for churrasco, como a gente vai fazer churrasco? Quais são as etapas? Que tipo de prato com churrasco a gente vai servir? Então, essa é uma analogia utilizando a área de culinária, restaurante, tá? Para poder desenvolver uma solução. E da mesma maneira, a gente vai fazer esse mesmo exercício, essa mesma rotina de pensar, tá? Na área de tecnologia. E a gente vai usar a tecnologia a nosso favor, tá bom? Então, essa é basicamente a apresentação que eu tinha para dar para vocês sobre ideação e prototipação. Alice, eu não sei se essa apresentação vai ser compartilhada com elas depois, tá? Porque tem bastante informação que é muito interessante para que elas possam consultar. Sim, sim, Daniel, muito obrigada. Então, meninas, hoje vocês viram que o Daniel ele trouxe algumas ferramentas que a gente pode utilizar, né? Algumas formas que a gente pode ter para, de fato, chegar na ideia que a gente quer ter para o nosso projeto. Eu queria aproveitar aqui esse tempinho que a gente tem de final, só para trazer algumas inspirações para vocês de projetos que já rolaram no Technovation nos outros anos, tá? Então, aqui, lá dentro do nosso site do Technovation, vocês vêm aqui em cima, no menu, e tem resultados 2021. Opa. Menu, resultados 2021, peraí. Aqui vocês podem ver as ideias que ganharam nos outros anos, tudo o que aconteceu no ano passado, e aqui embaixo tem todos os projetos que foram desenvolvidos em 2018 e em 2019. Todos os projetos mesmo, tá? Aqui, categoria júnior, categoria sênior. Então, por exemplo, deixa eu pegar um aqui. Um projeto de Itabuna, um aplicativo que tem como objetivo despertar o interesse das crianças e adolescentes de como estão suas ações como cidadãos em relação ao meio ambiente e que, ao mesmo tempo, será educativo e recreativo. Então, aqui vocês podem se inspirar, porque às vezes a gente pensa em problemas, como o Daniel falou, né, muito abrangentes, poluição, ou algo muito, né, nossa, muito grande. Quando vocês dão uma lidinha aqui nos projetos que já foram feitos, vocês podem entender o que é, de fato, se aprofundar dentro de um problema, né, ou tratar de um problema que seja, de fato, importante para a sua comunidade. E, às vezes, a sua comunidade pode ser a sua escola, né? Então, às vezes, dentro da sua escola tem um problema muito sério com as pessoas que colam um chiclete embaixo da mesa. Trazer alguma coisa referente à conscientização, ao problema que isso traz, né? Então, assim, eu acho que é bem interessante vocês darem uma estudadinha aqui dentro, tá bom? Também do site. E sim, a gente vai compartilhar esses slides com vocês, para vocês terem acesso. Essa gravação, o workshop de hoje também está sendo gravado, vai ficar disponibilizado lá no YouTube. Para as equipes que estão aqui, muito obrigado. Aproveitem esse espaço. Se vocês tiverem alguma dúvida, agora é a hora também. Para as meninas que estão sem equipe, que a gente estava falando no chat, e para a professora Daisy, para a pessoa mentora Daisy que estava aqui também, se vocês puderem ficar mais um pouquinho, finalizando as dúvidas, a gente conversa na questão de encontrar uma equipe para vocês, tá bom? Alguma dúvida, meninas? Mentores, mentoras? Tudo certo até aqui? Uhum. Maravilha, então, gente, muito obrigada pelo tempo de vocês. Show de bola, então, gente. Muito obrigada. Obrigada, Daniel. Pessoal que já tem equipe estão liberados e liberadas. Agora eu vou ficar aqui, então, com a Maria, né? Maria Heloísa, com a Samara e com a Daisy, quem mais que tiver interesse de fazer match com uma equipe, tá bom? Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Eita, Se vocês eu acho que a quiserem, Maria Heloísa saiu, ó. se vocês tiverem qualquer dúvida, os meus contatos estão na apresentação também, tá? A Alice também tem os meus contatos. Sintam-se à vontade em me mandarem perguntas e questionamentos, tá bom? Obrigada, Daniel. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.